Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui, para fazer mais um vídeo para nosso canal, Escatologia, Princípio e Fim. E hoje estaremos falando sobre as obras dos Nicolaítas. Quem são os Nicolaítas? Ou quem eram, né? E ainda hoje eles fazem suas obras. Quem são esses? Né? A palavra vai nos dizer isso em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Vai falar sobre os Nicolaítas. E para que a gente possa entender melhor, a gente precisa entender quem eram essas pessoas, o que o termo Nicolaíta significa. Né? Então, vamos estar lendo primeiro o texto em que é mencionado essa palavra, que está em Apocalipse 2, versículo 6. Diz assim: Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus está dizendo isso para a igreja de Éfeso, né? Que ele está elogiando a igreja de Éfeso, que odeia as obras dos Nicolaítas, e que Jesus também odeia essas obras. Então é atrás dessas obras que nós vamos hoje perseguir, né? Nós vamos atrás disso hoje para definir hoje nesse estudo. Então, a palavra Nicolaíta, ela é uma junção de duas palavras no grego. A primeira palavra, Nico, né? Ou Nikal, que vem ali, quer dizer, ela quer dizer conquistador ou conquistar. E a palavra Laíta, ou a palavra laicos, ou laos, que quer dizer povo, laicos, leigos. Ou seja, a junção seria conquistador dos leigos, ou conquistador do povo, ou, melhor dizendo, dominador do povo. Então, eu creio que é mais por esse sentido que o texto de Apocalipse está mencionando essa palavra, para que a gente não fique sob o domínio daqueles que querem nos aprisionar na mente. Né? Por isso a palavra está dizendo, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Por não conhecer as Escrituras, o povo foi destruído, como está lá em Oséias. Então, o conhecimento nos liberta. Né? E Jesus vai dizer que Ele é a verdade e que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, que é Ele mesmo, Jesus Cristo, e ela vos libertará. Libertar de quê? Libertar de dogmas, libertar de alguém que quer manter você aprisionado naquilo que Ele quer que você faça. Então, diretamente eram as obras dos Nicolaítas, os domínios, né? As imposições que eram colocadas sobre aqueles de menos intelecto, de menos conhecimento, os leigos. Né? Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Então, partindo desse princípio, nós vamos ver que a palavra de Deus está sempre nos incentivando a que nós leiamos, estudemos, examinemos a palavra, para que a gente esteja livre para decidir. Porque se a gente está com a nossa mente aprisionada, seja por alguém, seja por um espírito, seja por uma ideologia, nós não temos a liberdade para decidir as coisas. E Deus veio para nos libertar, nos deixar livres para que a gente possa tomar a melhor decisão, a decisão de servi-lo, né? Acima de tudo. Então, aqui está Mateus capítulo 20, versículo 25. Nós vamos ver que são versos que a gente escolheu aqui, que a Bíblia nos mostra, que é para que a gente não se deixe escravizar mais, já que Jesus veio nos libertar, que a gente não se deixe mais se pôr sob nenhum jugo de ninguém. Então diz assim, Mateus 20, 25. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Ou seja, Jesus está limitando, está ordenando e aqui
dando um indicativo de que nós não precisamos ser dominador de ninguém. Nós precisamos indicar o caminho para as pessoas. Assim é no seu reino. O seu reino é feito de pessoas livres, não de pessoas dominadas, né? Então aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força. Olha a orientação de Pedro. Apacentai o rebanho de Deus. O rebanho é de Deus, não é dos pastores. Os pastores estão só para apacentar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Ou seja, está orientando os pastores que não sejam olho grande, né? Porque já lá atrás, em Ezequiel, o próprio Deus diz que será o nosso pastor ele mesmo, porque os pastores estão só para sugar as suas ovelhas, só para dominá-las, só para colocar jugo, só para tirar a lã, tirar a gordura e aproveitar o máximo da ovelha. E aqui está dizendo que não pode ser por torpe ganância, né? Que o pastor vai apacentar a ovelha. E o versículo 3 diz assim: nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vejam que aqui a palavra de Deus já está nos apontando para que a gente não seja como dominadores sobre o povo, e que o povo também não se coloque como dominados. E isso só pode acontecer a partir do momento em que se conhece a verdade da palavra de Deus. Por isso a palavra é dita para que a gente examine a palavra e não apenas leia. Porque ao examinar, a gente vai com mais cuidado, vai olhando aquilo ali com um pouco mais de atenção e a gente fica livre verdadeiramente para decidir. Então o versículo 3 é muito firme, né? Diz, não como dominadores. Apacente a ovelhas, mas não como dominadores. Colossenses capítulo 2, versículo 18, vai nos dizer assim: ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildemente ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal. Ou seja, ninguém atue como árbitro, que seja ali um dominador, que seja ali aquele que vai ditando as regras, né? É nesse sentido. É claro que a igreja precisa de um pastor para guiá-los com o seu cajado, não para bater, mas para trazer de volta ao caminho aquelas que estão se desviando. Esse é o sentido do pastoreio. Para apacentar e não para bater com o cajado. Cajado não é para se bater. Cajado é para trazer de volta. Inclusive ele tem aquela ponta que faz aquela volta para que pegue no pescoço da ovelha, mas com cuidado. Qual o pastor que quer deixar uma ovelha manca? Não tem valor nenhum para ele. Qual o pastor que quer bater numa ovelha a ponto de machucá-la? Porque não tem valor nenhum para ele. Porque ele, sendo o dono da ovelha, falando agora de um pastor comum, aquela ovelha tem valor financeiro para ele. Tem custo que ele vai engordando aquela ovelha, tanto para vender, quanto no final para abater e ser o seu alimento. Então, qual o interesse de um pastor, um verdadeiro pastor, em machucar a sua ovelha? Nenhum. Na verdade, não é isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que devemos tratar a ovelha e trazê-las com carinho para de volta ao rebanho, senão o lobo vai pegar aquela que está desgarrada. Mais um versículo, 2 Coríntios 11, versículo 19. Diz assim: assim, vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis
acolher os desequilibrados. Versículo 20. Porquanto de fato acolheis até quem vos escraviza, ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam, e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Aqui, irmãos, já vamos chegar num ponto em que hoje, infelizmente, o povo de Deus está de uma forma em que eles estão preferindo aquele que vos escraviza, estão preferindo aqueles que vos esbofeteia, aqueles que vos exploram. O povo está preferindo, chamado isso de síndrome de Estocolmo. O que quer dizer síndrome de Estocolmo? É uma pessoa que, por tanto ser torturada, ela desenvolve um afeto pelo torturador. Ela desenvolve um sentimento doido, doentio, mas que a faz sentir falta do torturador. E hoje, irmãos, por causa dos nicolaítas em nossos meios, que querem dominar o povo, colocar peso, colocar cangas em cima do nosso povo, e no caso Jesus diz que o seu jugo é suave, né, e o seu fardo é leve. Mas os seres humanos, tal como no passado com os fariseus hipócritas, eles colocavam peso e jugo forte, pesado em cima do povo, mas não ajudavam com um dedo, como diz Jesus. Mas, infelizmente, o povo hoje está escolhendo obedecer mais esses, que são mais durões, mais como aqueles dominadores do povo, que exploram o povo, do que aquele pastor que dá a liberdade, que ensina que ele deve entender e conhecer e servir a Cristo com a liberdade com que Cristo vos chamou. O povo está hoje dependendo daquele que diz o que ele tem que fazer. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Para você ir a tal lugar, você tem que me pedir primeiro. Olha que absurdo. Hoje estão acontecendo assim. Pessoas que, para simplesmente se locomoverem para fazer os seus afazeres, seja de lazer ou não, tem que ligar para um pastor para perguntar a ele se pode fazer as coisas. Isso significa nicolaísmo. Isso é domínio sobre o povo, ao qual Jesus não quer. Jesus quer sim, é claro, que o pastor dê a direção para a ovelha, mas ele não pode ser o detentor dos pensamentos da ovelha. E as ovelhas hoje estão preferindo aqueles que as exploram. É um sentimento oculto, é um sentimento inconsciente, porque elas acabam não dando real valor àquelas que dão para elas o pasto livre. Como Jesus falou, vem até mim porque vocês entrarão e sairão, né? Acharão pastagens. Vai entrar e vai sair, vai ter liberdade. É claro que não é sair do Evangelho, mas é entrar e sair no sentido de ter liberdade no Evangelho. É nesse sentido. Mas hoje, muitos estão preferindo serem dominados. É uma demência, na verdade, é um desequilíbrio, como está aqui dizendo no capítulo 11, versículo 19 de 2 Coríntios. Porque, na verdade, somos chamados a ter a nossa própria decisão, ter liberdade para decidir. E agora, para estarmos caminhando para o fim, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis colocar-vos debaixo de jugo de servidão. O apóstolo Paulo está nos orientando, irmãos. Nós já fomos libertos. Quando um pastor te indica a palavra do Senhor, não, a palavra de Deus te diz assim, 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 assado, obedeça a palavra do Senhor. Se eu falar algo que estiver contra a palavra do Senhor, fique com a palavra do Senhor. Um pastor que faz assim, ele está de olho na sua liberdade. Ele não está querendo te dominar. Então os nicolaítas, as obras dos nicolaítas, era o domínio sobre a mente do povo, para manter o povo ali dentro daquilo que eles pudessem fazer como uma marionete, né? Como um controle remoto. Dizer o que deve
um joystick de videogame, né? Vai para lá, vai para cá, vai para cá, conforme eu quero, né? Isso segundo aqueles que pensam ser dominadores do povo. Mas que a gente busque, irmãos, estar na liberdade com que Cristo nos chamou. E estando na liberdade que Cristo nos chamou, fazer o que Cristo quer. Porque também há aqueles que, quando não estão sob o domínio de um pastor dominador, vamos colocar assim, que exige que ele faça as coisas, ele também não faz. E está correto isso? Não está. Temos que aprender a viver na liberdade que Cristo nos chamou. E o que significa isso? Significa dizer que quando você está consciente de que você deve fazer o trabalho do Senhor, deve fazer as obras do Senhor, você faça sem que ninguém precise te ordenar. Um exemplo, faça sem que você não esteja na escala. Né? Vá ao culto mesmo que você não esteja na escala do louvor. Vá fazer a obra do Senhor mesmo que você não esteja à frente de um ministério. Vá fazer o que é preciso fazer mesmo que você não esteja na escala para pregar, ou para abrir um culto, ou para ir na visita tal. Faça, irmãos, aquilo. A Bíblia diz que se nós não excedermos aquilo que os fariseus faziam, a justiça dos fariseus, não fazemos diferença nenhuma. Precisamos exceder. E o exceder, muitas vezes, está na gente fazer aquilo que nós não estamos colocados na escala para fazer. Ou colocados por alguém, chamados por alguém para fazer. Né? Sair de nós mesmos. Vermos a necessidade que os campos já estão brancos e nós sairmos para a colheita do Senhor. Sem precisar necessariamente que alguém nos domine e fala, faça isso, faça aquilo, ou não faça esse, ou não faça assado. Não, irmãos, nós estamos livres para decidir. Porém, temos que ter um entendimento que da liberdade que Cristo nos chamou, devemos fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer. E não só quando alguém nos impõe para fazer. Ou porque estamos com alguém do nosso lado, né? Fazemos porque tem amizade com alguém. Claro que é importante ter um irmão ao nosso lado para fazer o trabalho. Mas não devemos fazer só porque tem alguém do nosso lado para fazer. Temos que fazer porque somos livres. E nossa mente agora nos diz, através do Espírito Santo, através da tua palavra, que devemos fazer o trabalho do Senhor. Para encerrar, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Amém? Fujamos dos nicolaítas, dominadores do povo. Tenhamos liberdade em Cristo para fazer a sua obra. Que Deus nos abençoe. Amém.